todos. Muito bom, nós estávamos na primeira celebração, no primeiro domingo aqui de 2022. Podemos estar aqui para juntos cantarmos, adorarmos, falarmos e ouvirmos sobre Jesus. Eu quero ler aqui 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 até o 9 eu vou ler. Hoje nós vamos meditar sobre acerca de Salomão. E então, nesse sentido, a gente vai fazer uma leitura introdutória que cita o rei Salomão, filho de Davi, um dos maiores reis da história de Israel. E 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 em diante, ele fala assim, ó: A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouros e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. E vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído e o que era servido na sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. E disse ela então ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor para com Israel. Ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. Tudo é por causa de Deus. E 2022 está iniciando e a gente quer deixar isso bem firme na nossa vida. Tudo é graças a Jesus, é por Ele que estamos aqui, Ele é o motivo de estarmos aqui. E o nosso desejo, que nós oramos incessantemente, é que você possa ser inspirado por Jesus, tanto o pessoal que está aqui hoje, o pessoal que está assistindo a transmissão, que todos possamos ser inspirados por Jesus, ouvir a voz de Jesus, sair daqui muito melhor do que nós entramos. Essa é a nossa oração e a gente quer convidar você para nós orarmos nesse momento. Vamos agradecer a Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar, vamos agradecer a Ele. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez estarmos reunidos. Obrigado por mais esse momento em que nós estamos aqui juntos como família na fé. Obrigado, ó Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, e também, ó Senhor, a todos que estão acompanhando essa celebração. Obrigado, ó Jesus, pelo teu cuidado sobre nossas vidas, a tua proteção que é real e nós podemos sentir a cada dia. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, tanto, Senhor, espiritualmente, nos trazendo tua paz, tua alegria, nos trazendo da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor e do teu perdão sobre nós. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, supre as nossas necessidades emocionais também. O Senhor cuida das nossas emoções, o Senhor nos consola, o Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida das nossas necessidades físicas também, onde morar, o que vestir, no que se alimentar. Ó Senhor amado, em tudo o Senhor tem cuidado de nós, e nessa noite nós estamos aqui reunidos porque queremos demonstrar a Ti o nosso amor e a nossa gratidão. Queremos cantar a Ti, falar do Teu amor, falar da Tua pessoa, porque o Senhor é maravilhoso e nós queremos Te agradecer. Todo o tempo que passaremos aqui é para demonstrarmos
a Ti o nosso amor e a nossa gratidão. Recebe nessa noite, Senhor Jesus, nosso louvor, recebe nossa adoração, e que o Senhor venha encontrar liberdade em nosso meio, e o Senhor venha alcançar cada lar, cada vida, cada coração nessa noite. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos louvar a Jesus nessa noite. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé? Vamos celebrar Jesus. Vamos começar esse ano com o nosso coração disposto a receber mais dEle, a aprender cada vez mais dEle. Que o nosso coração venha estar alegre, que você venha cantar, que você venha deixar a presença do Espírito Santo falar ao seu coração de uma maneira em que as músicas venham ser letras vivas em nossas vidas. Amém? Vamos celebrar Jesus, vamos celebrar a morte dEle, vamos celebrar a ressurreição dEle, vamos celebrar tudo que Ele fez, tudo que Ele é para cada um de nós. Amém? Para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos. Você é o nosso Pai, nosso Senhor. Muito obrigado. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante
Aleluia, Jesus, é dessa maneira que nós vivemos, é dessa maneira que nós cremos. Nós cremos na Tua cruz, no Teu amor, Pai. Obrigado por sempre estar por nós, em todos os momentos, em todas as situações. É a esse Deus que nós louvamos, é a esse Deus que nós cultuamos, Pai. Aleluia. Preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Declare: assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto suas vozes, assim que eu luto minhas guerras. É assim, mais uma vez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Declare: assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Te amamos, Senhor, confiamos em Ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Você crê nisso? Declare. Parece que estou cercado, parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece
Aplauda Jesus mais uma vez. Aleluia, Pai. Glória a Deus, glória a Deus. É em Ti que nós confiamos, Pai. É em Ti que nós cremos, Jesus. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado pela vitória. Obrigado porque nós somos mais do que vencedores em Ti, Pai. Corações, toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor, sopra em nós, Espírito. Estou de pé na presença do Rei, Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Declare. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Abra os céus e o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o Teu reino vem. Nossa fé no nosso Deus. Que se abra os céus, Teu reino venha mover. Nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Se abra os céus fechados, se abre Teu reino venha mover. Nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus.
Jesus. A nossa fé, a nossa esperança está em Ti, ó Pai. Não está naquilo que nós podemos com a nossa força, não está naquilo que o homem pode nos dar, o que nós venhamos conseguir através do nosso suor, ó Pai. Mas a nossa fé e a nossa esperança estão no Teu sangue derramado na cruz, não no nosso suor, Pai. A nossa fé e esperança estão em Ti, ó Pai. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está acima de todo nome, que o Senhor está assentado no alto dos céus, que o Senhor reina sobre tudo, sobre todos, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor sustenta o universo na palma de Sua mão, Pai. Nós sabemos quem o Senhor é e nós queremos cada vez mais Te conhecer. O que nós temos, Pai, o que nós sabemos não é suficiente, ó Pai, mas nós queremos cada vez mais nos mover em Ti, cada vez mais conhecer do Teu Espírito, cada vez mais mergulharmos na Tua presença, ó Pai. Que o Teu poder venha a ser aquilo que aperfeiçoa-se na nossa fraqueza, ó Pai. Que nós, quando nos sentirmos fracos, venhamos nos lembrar que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa rocha, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a luz para os nossos pés, ó Pai. Que nós venhamos confiar em Ti, ó Pai. Que nós venhamos confiar no Teu poder. Que nós venhamos confiar que o Teu reino está acima de tudo e de todos, ó Pai. Que o Senhor é o Senhor dos senhores, que não há ninguém mais forte, que não há ninguém mais poderoso, ó Pai, que não há ninguém mais capaz do que Tu és. Nós confiamos em Ti, nós entregamos a nossa vida, nós tomamos uma decisão de confiarmos em Ti, ó Pai, e nós sabemos que a partir desse momento que nós tomamos essa decisão, mesmo que talvez com muitos anos de relacionamento contigo nós venhamos nos esquecer, Pai, mas nós sabemos que quando nós entregamos a nossa vida para Ti, Pai, o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está sustentando os nossos passos. O Senhor está conosco nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria. O Senhor está conosco. Esse é o Pai que nós conhecemos. Esse é o amor puro, simples e verdadeiro. Esse é quem Tu és, Jesus. Que se abram os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso, não no que nós vemos, naquilo que nós cremos. Que se abram os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados, vamos lá. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino. Vamos declarar um 2022 de céus abertos sobre as nossas vidas, irmãos. De céus abertos sobre essa igreja. Declare, os céus estão abertos. Que o reino de Deus venha mover esse ano. Um ano acima da média. Um ano com Jesus. Aplauda Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nesse Deus que nós cremos. Amém. Amém, Pai. Nós Te louvamos, Deus. Nós Te agradecemos, Pai. Esse é o momento que nós mais nos sentimos leves, ó Pai. Onde tudo que poderia nos atrapalhar, tudo que poderia nos entristecer, esse é o momento que nós entregamos em Tuas mãos, Jesus. Amém. Esse é um momento de generosidade. Enquanto nós cantamos, continue celebrando a Jesus. Vamos agradecer a Ele, vamos servir a Ele com alegria. Vamos servir sempre ao propósito maior de espalhar cada vez mais o Seu Evangelho, anunciar o Seu reino, a Sua vinda
Que nós venhamos ser generosos a todo momento. Amém? Que não venha ser um ato, mas sim um estado. Que nós venhamos ser pessoas generosas. Amém? Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Oi, Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Tu és Jesus. Jesus Cristo, declare: Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus, obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado porque nós temos vida em abundância. Obrigado porque nós temos alegria. Obrigado porque nós temos alguém para chamar de amigo, alguém para chamar de família, Pai. Obrigado porque mesmo que talvez alguns de nós não nos conhecemos, nós sabemos que aqui nesse lugar onde nós nos reunimos, nós somos irmãos, nós somos unidos em Ti, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido tão vivo, o Senhor tem sido tão real, mesmo que muitas vezes nós não venhamos enxergar tudo aquilo que nós temos, Pai. Nós Te pedimos perdão, Deus, porque muitas vezes nós esquecemos de agradecer, Pai. Obrigado, Deus, porque o Teu amor tem sido tão grandioso conosco e que nós venhamos enxergar Ele nos pequenos detalhes da nossa rotina, do nosso dia, ó Pai. Que nós venhamos olhar para o próximo, que nós venhamos olhar para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para qualquer pessoa, Pai. Que nós venhamos ver o Teu amor no outro, ó Pai. Que nós venhamos entender o que é amor, ó Pai. Que nós venhamos viver o amor, amar as pessoas, Deus. Em Teu santo nome nós oramos e Te agradecemos, Paizinho. Amém e amém. Os irmãos poderem sentar. Aleluia. Glória a Jesus. As crianças, tem o Kids.
Elas podem passar com os professores de hoje. Glória a Deus. Sempre início do ano, então, é um período de renovação, um período aí da gente faz de reflexão, e a gente não deixou nenhuma série ainda no início, na primeira celebração. Então, a gente está com a temática livre para meditarmos na palavra de Jesus. E como ela é uma fonte inesgotável e incrível, tem tanto assunto que a gente poderia pensar em falar, mas o Espírito Santo colocou no meu coração, meditando acerca de quem nós poderíamos, no início de ano, qual pessoa, enfim, porque sempre nós meditamos, sempre nós concluímos a nossa meditação na nossa referência máxima, que é Jesus. Mas, entre tantas pessoas que tem na Bíblia Sagrada, homens e mulheres, o Senhor me fez lembrar de Salomão. E eu acredito que é uma pessoa que a gente aprende algumas lições, o rei Salomão, filho de Davi, do rei Davi. A gente aprende algumas lições aí para esse período de ano novo. Quem de nós aí, quando começa o ano, a gente sempre faz aqueles planejamentos, enfim, traça aquelas metas, aqueles objetivos e aqueles sonhos, sim, é um período de renovação, um período que a gente sempre pensa assim: o que eu não fiz em 2021, 2022 eu vou fazer. Então, Salomão nos ensina muito, porque eu aprendo com Salomão que ele foi uma pessoa que ele colocou, e na sua vida ele perseguiu grandes sonhos, grandes feitos, realizações, e a gente pode aprender muito com ele. Sobre Salomão, o rei, então, após Davi deixar o trono para Salomão, a gente aprende que Salomão ele foi especialista em grandes realizações. A história nos ensina que quando a gente quer conhecer a vida do homem mais rico que pisou sobre a face da terra, a gente vai ter que estudar a vida do rei Salomão. Salomão foi o homem mais rico que já existiu na face da terra, falando questão financeira, questão monetária mesmo. Mas a riqueza da vida de Salomão, ela vai muito além das posses que ele tinha. Ele compôs canções, escreveu, colecionou tantos provérbios, e a gente pode meditar hoje o livro de Cantares na Bíblia, a gente pode aprender ali através do livro de Provérbios, que são ensinos práticos para a nossa vida, que nós podemos colocar em prática em todas as áreas da nossa vida. Enfim, Salomão, ele foi um rei, e eu aprendo muito com ele também que ele foi um empreendedor muito bem sucedido, e um empreendedor fora do comum, uma pessoa acima da média. Nós encerramos aí 2021 falando tanto de viver, ter uma vida com Jesus acima da média, um ano acima da média, e Salomão é uma das pessoas com que nós podemos aprender acerca disso. E Salomão, ele foi então essa pessoa fora do comum. Quando a gente diz fora do comum, é que as pessoas comuns, a maioria de nós, elas seguem o traço natural da história. Quando o mundo está chorando, a pessoa comum ela vai chorar junto. Quando o mundo está preocupado, a pessoa comum ela vai estar preocupada. Quando a maioria das pessoas desiste na metade do caminho, mas a pessoa que ela é fora do comum, quando o mundo está chorando, ele está se renovando, ele está motivando. Quando o mundo não acredita mais, ele continua acreditando. E quando a maioria das pessoas desistem, aquele que é fora do comum, ele não vai desistir. Então, Salomão, ele fazia parte desse grupo de pessoas. E nós lemos aqui 1 Crônicas 10, então, que fala que quando a rainha de Sabá foi lá, e ela ouvia falar sobre o reino de Salomão, sobre a riqueza que ele tinha, sobre a inteligência que ele tinha, a sabedoria dele, enfim. E ela ficou tão maravilhada quando ela ficou algum tempo ali junto com Salomão, que ela disse assim: me falaram que era incrível, e eu não acreditava, eu tinha que ver com os meus próprios olhos. Mas, na verdade, depois de eu vir aqui constatar como é o que Deus tem usado a tua vida, quando Ele te colocou como rei sobre Israel, na verdade não me contaram nem a metade. Então, Salomão é uma pessoa assim,
aos olhos humanos, né, nós podemos dizer assim, aos olhos do mundo, uma pessoa muito bem sucedida. Pessoas, reis, rainhas, marcavam audiência para conversar com Salomão, porque era notória no mundo a sua inteligência, a sabedoria que Deus deu para ele e a riqueza que era, o esplendor que era o reino dele. E o que nós podemos aprender acerca de Salomão nessa época de Ano Novo? O que nós podemos nos lembrar olhando para a vida de Salomão? Eu separei aqui três lições, 3 feitos de Salomão que nós podemos colocar em prática na nossa vida. Seja na nossa vida espiritual, em algum plano espiritual, alguma meta espiritual para a sua vida, algum sonho na área da sua vida espiritual, seu ministério, chamado, promessas que Deus tem na sua vida, enfim, seja na sua vida emocional, nos relacionamentos, na família, no casamento, com os filhos, em diversas áreas, seja na sua vida, no caso, na sua vida física, que a gente diz, né, no trabalho, na sua vida profissional, na saúde, enfim, aonde você quiser, você pode seguir o exemplo dele aqui. A primeira lição que eu aprendo com Salomão foi o fato dele ter construído o templo. Deus, ele não permitiu que Davi construísse o templo, mas permitiu que Salomão construísse o templo. E quando Salomão constrói o templo, irmãos, é o templo, sabe? Não é um templo. Salomão construiu o templo. E Salomão, então, eu aprendo aqui com a vida dele, que ele decidiu fazer algo que ninguém havia tentado ainda. Ninguém tinha realizado a obra que ele fez. Ninguém tinha sequer ousado planejar uma obra do tamanho e da dimensão que Salomão se propôs a construir. Ele recebeu a orientação de Deus, recebeu toda a orientação de como é que tinha que ser o templo, mas ninguém tinha ousado em colocar em execução um projeto daquele tamanho. E Salomão, então, ele decidiu fazer algo que ninguém havia tentado. Tem um ditado secular, né, que diz assim, que esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas é doideira, é loucura. Então, a gente aprende automaticamente que, se muita coisa não saiu como a gente esperava em 2021, se alguns resultados em alguma área da nossa vida nós não conseguimos terminar 2021 feliz, alegre, assim, com aquele sentimento de missão cumprida, então o maior indício é que a gente tem que mudar alguma atitude. A gente vai ter que mudar algum processo, algum procedimento, alguma coisa no meio do processo, a gente vai ter que mudar. Porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que nós fizemos em 2021, nós vamos ter os mesmos resultados. E Salomão, ele aprende isso e ele decide então fazer algo que ninguém ainda havia tentado. E é nesse sentido que nós devemos ter isso também claro na nossa vida. Se queremos algo diferente em 2022, está na hora de nós fazermos algo diferente. Está na hora de nós darmos um passo de fé diferente. Está na hora de nós tomarmos uma atitude de fé diferente. Está na hora de nós partirmos para a ação e tomarmos uma atitude diferente. E a gente aprende isso com a vida de Salomão. Ele poderia, diante do projeto, dizer para Deus assim, não, Deus, é muito grande isso daí. Ninguém tentou isso daí. O que as outras pessoas vão dizer de mim se eu começar essa obra aqui e ficar no alicerce, se ficar nas paredes, enfim, se eu não conseguir concluir? Salomão poderia ter regredido, mas ele entendeu que se ele quisesse ter algo que ninguém ainda havia tido, ele teria que fazer o que ninguém fez. E a gente aprende. E quando eu falo do templo, então, já falei 2 vezes, né, vou falar a terceira, não era um templo, irmãos, era o templo. Eu até não separei aqui, por causa do tempo, eu não separei a dimensão. Mas você lendo lá em Crônicas, você vai ver toda a dimensão do templo e do que ele era feito. E a Sociedade dos Arquitetos de Illinois, dos Estados Unidos, fez uma pesquisa para saber mais ou menos qual o valor em dólar do templo que Salomão construiu.
e ele pegando todos os relatos, né, do que veio de contribuição, e do que os países ofertaram, do que Salomão, Davi ofertou, do que o povo ofertou, do material que era feito, eles chegaram à conclusão que o templo de Salomão naquela época custou 87 bilhões de dólares. Naquele tempo, o templo, a obra que Salomão executou, ela custou 87 bilhões de dólares. Se nós fazermos um cálculo do templo do rei Salomão, do tempo dele até os dias de hoje, fazendo uma inflação baixa a 7% ao ano, hoje, no valor da moeda de hoje, o templo que Salomão construiu para Deus, na moeda de hoje, seria uma obra equivalente a 500 bilhões de dólares. 500 bilhões. Então, é algo muito interessante. É 4 vezes mais o orçamento militar dos Estados Unidos. E eu fui pesquisar, o templo de Salomão, que Salomão construiu, 500 bilhões de dólares hoje, no caso, corresponde a 60% do orçamento do nosso governo federal para o ano 2022. Sabe, ali o orçamento do nosso país, do Brasil inteiro, ele é 4,82 trilhões de reais. O templo de Salomão hoje seria o equivalente a 2,79 trilhões de reais. Já pensou, irmãos? Já pensou alguém pedir ajuda assim para Salomão? Salomão, resolve o problema do Brasil, porque não sei quanto trilhões vai só para a dívida que o Brasil tem, né? Que é dívida, não sei se agora está externa ou interna, mas é dívida, né? Está devendo, igual para alguns bancos estão devendo. E já pensou assim, se pedisse Salomão, ajuda o Brasil, resgata o Brasil, né? Paga metade de todas as dívidas que o Brasil tem. E o Salomão podia dizer assim, eu tenho uma obra, eu tenho outras, mas eu tenho só uma que eu fiz, que é 60% de todo o orçamento. Então, para você ver assim, a grandeza da obra e da empreitada e do desafio que Salomão encarou, debaixo da direção que Deus deu para ele naquele momento. Então, irmãos, a gente aprende com Salomão que se a gente quer algum resultado diferente, a gente deve buscar, em primeiro lugar, a direção de Jesus para a nossa vida. E a direção de Jesus para a nossa vida nos leva à mudança, naquilo que nós não estamos conforme o querer de Jesus naquele momento. Se você está em algum lugar, se você está numa posição, se você está fazendo algo que ainda não é o propósito de Jesus para a sua vida, Jesus vai te levar para a mudança. E isso você deve ter de uma maneira bem clara, você não deve ter medo de fazer algo diferente. Você não deve ter medo de ousar, porque ficar fazendo a mesma coisa não vai ter resultado diferente. Salomão entendeu isso daí. Agora, outra coisa que me chama a atenção também, falando de tanto dinheiro, né? Falando de dinheiro daqui, é trilhão daqui, é bilhão de lá, é dólar daqui, é reais de lá. O Espírito Santo me fez lembrar de uma outra lição assim que levou muito tempo para mim aprender na minha vida. Depois que eu aprendi, eu nunca mais esqueci, e eu sempre coloquei em prática. Mas é algo assim que nós somos muito resistentes, mas olha só, o cristianismo, quando nós falamos do cristianismo como um movimento de fé, movimento religioso, né, o cristianismo com sua raiz hebraica, com o judaísmo, são as únicas religiões no mundo que acrescentam a questão financeira na espiritualidade da pessoa. Todas as outras religiões, elas separam. O financeiro é terreno, é material, não é espiritual. Apenas o cristianismo e a sua raiz judaica, o judaísmo, a gente vê no Antigo Testamento, são as únicas religiões no mundo que acrescentam, né, a parte financeira, a vida financeira da pessoa como parte da espiritualidade, do seu relacionamento com Deus. E isso no caso é um Provérbios. Provérbios 3, 9 e 10 fala, isso no caso é um princípio, e Provérbios 3, 9 e 10 fala desse princípio. Ele diz assim, adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor,
Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. O princípio aqui está no início. Adore a Deus. Tem outras versões que diz, honre a Deus. Honre a Deus com a primícia, com que a tua terra produz de melhor. E, no caso, as outras religiões não fazem a separação, mas o cristianismo, tanto Jesus, desde o Antigo Testamento, a Bíblia, ela não separa isso. Isso me chamou a atenção, porque a gente fica pensando assim, puxa, o povo deu tanto, ofertou tanto para a construção, ficaram tudo pobre, descapitalizou todo mundo. Depois que o pessoal, que as rainhas, que os reis ali deram a sua contribuição, no mínimo teve uma grande recessão, uma crise financeira, porque o dinheiro concentrou tudo na construção do templo. Não, o povo sempre prosperou, nunca fez falta, porque são princípios que são importantes de nós aprendermos no nosso relacionamento com Deus. E a promessa, ela é essa, é honrar a Deus, é um princípio, mas a promessa diz que nós não teremos capacidade de armazenar. Então, se hoje eu não estou vivendo essa promessa de maneira plena, ou seja, está faltando o que armazenar, é sinal que eu tenho que aprender esses princípios. Porque quando a gente fala em princípio, não se trata de uma negociação, não se trata de comércio. Jesus, eu quero tal coisa, e eu vou te dar tanto, daí tu me ajuda. Jesus, hoje eu vou aumentar a minha oferta, vou aumentar o meu dízimo, porque eu preciso de tal coisa. Não é isso, não se trata disso. Porque Jesus nunca não quer o nosso dinheiro. Ele quer você, Ele quer eu, quer nós por inteiro. Deus não precisa do dinheiro. Então, não se trata de uma negociação, se trata de princípios espirituais que, através da fé, nós decidimos praticar ou não, nós decidimos viver ou não. São princípios. Assim como eu acredito que a Bíblia ela tem orientação, se eu tiver um problema no meu casamento, se eu tiver um problema com o meu filho, se eu tiver um problema espiritual, alguém está oprimido, alguém está enfrentando alguma opressão maligna, algum espírito maligno, alguma batalha espiritual, assim como eu creio que Jesus ele é poderoso para curar as nossas enfermidades, assim como eu aceito pela fé todas essas orientações, eu também devo entender e viver pela fé as orientações que Ele tem para a minha vida profissional, para o meu trabalho e para a minha vida financeira, para o planejamento da minha vida. Então, são princípios que a gente aprende pela fé. E para a gente aprender a viver pela fé, a gente deve primeiro conhecer. Devemos primeiro conhecer. O princípio que a gente aprende aqui é que a sua casa, que você vai voltar depois, é a sua casa. Não precisa você comparar com ninguém. A casa do meu vizinho tem isso, tem aquilo, tem um ar-condicionado a mais, tem uma piscina a mais. A casa do meu vizinho, não se trata de você comparar com ninguém. Mas a casa para onde você vai voltar é o seu lar. É onde você vai descansar com a sua família, é onde você mora com a sua família e é o seu refúgio. É o seu lugar onde você tem prazer de estar. Se você veio de carro, se você veio de bicicleta, enfim, se você veio de moto, mas você veio até aqui, ou você veio caminhando, tem saúde para vir caminhando, a sua família, a sua saúde, a vida das pessoas que você ama, tudo isso vem de Jesus. Esse é o princípio. Tudo vem dele. Nada eu consegui com o meu esforço, em primeiro lugar. Nada eu consegui porque eu sou o centro da atenção, porque foi na força do meu braço. Mas tudo isso que eu posso desfrutar nessa terra são bênçãos que Jesus nos deu. E não tem nada de errado em ter e em desfrutar. Mas a gente deve reconhecer que vem dele. Por que a gente deve ter esse sentimento de gratidão e de reconhecimento? Porque eu costumo responder essa pergunta fazendo outra. Quem aqui dentre nós consegue garantir que o seu coração vai estar batendo daqui a 2 horas? Quem aqui de nós pode se levantar e dizer assim, eu garanto que amanhã eu vou me acordar e vou estar vivo? Ninguém de nós pode garantir.
A gente deseja que todo mundo vai estar, né? Os próximos 120 anos aí, todo mundo vai continuar se reunindo aqui, né? A gente deseja isso, mas a verdade é que a gente não sabe do amanhã nada, não está no nosso controle. Mas Jesus, com certeza, Ele cuida de nós. E Ele é a nossa fonte. Jesus é quem garante para nós. Jesus é quem nos dá a vida. Jesus é quem faz o nosso coração ficar batendo. E a cada manhã, quando a gente abre os olhos, já é um presente de Deus. Então, esses são os princípios. Jesus é a minha fonte. E é Ele que supre todas as minhas necessidades. Antigamente eu achava que a empresa, o correio, era quem supria a minha necessidade. Eu já contei isso aqui outras vezes. Se o dissídio dava bom, eu ficava alegre, ficava feliz. Chegava em casa cantando. Porque vão dar um aumento disso aqui, vão aumentar um abono disso, vai ter o vale aquilo, vale isso e tal. Chegava feliz. Agora, se dava problema, se dava treta com o sindicato, e daí dava problema, e dava roxo, dava crise econômica, e o dissídio era pequeno, eu chegava chutando tudo, brabo, porque esse ano vai ser ano de crise, o salário vai aumentar só 3%, onde já se viu, nós sofrendo lá, porque eu acreditava que a minha fonte era a empresa. Mas depois eu fui aprender que a minha fonte é Jesus. Então é nesse sentido que nós devemos aprender, a nossa fonte é Jesus. E é nesse sentido, assim como o povo, ele trouxe as ofertas para a construção do templo. O Espírito Santo estava falando no meu coração, a gente até quer mudar esse ano a sistemática das ofertas e dos dízimos. Existe um mistério que a gente não pode explicar. É só quem vive as experiências que sabe explicar. Existe um mistério na questão do trazer os dízimos e as ofertas no altar. Existe algo. Não é algo que eu sei explicar para você. Não é algo que eu tenha a receita pronta. Mas existe algo espiritual nisso. Então a gente quer fazer, e a gente quer fazer hoje, claro, por questão de segurança, de praticidade. Todo mundo faz o Pix, né? Quer abençoar a igreja, quer contribuir num projeto, faz o Pix. Mas o Senhor está falando no meu coração de nós imprimir os comprovantes, botar o envelope e deixar aqui para nós orarmos juntos. Porque há um mistério nisso, há algo espiritual envolvido nisso. Eu não sei explicar, eu não sei entender, mas é algo que é concreto, que é real. E só quem vive essas experiências pode explicar elas. Então a gente até quer mudar alguma sistemática. Porque quando Jesus ele esteve aqui na terra, ele também falou de finanças. E Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, que ele disse assim, o meu Pai Celestial, o vosso Pai Celestial, sabe que vocês precisam do que comer, do que vestir, onde morar, o que vão fazer. O vosso Pai Celestial sabe que vocês têm essas preocupações, é lícito, é correto. Só que Jesus fala assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando assim, isso que vocês se preocupam tanto, eu quero ajudar vocês a conquistar. Eu quero ajudar vocês no trabalho, eu quero ajudar vocês a conquistar seus sonhos, eu quero ajudar vocês a alcançar grandes feitos, mas vocês têm que me dar prioridade. Vocês têm que pautar a vida de vocês conforme a direção que eu vou dar. E não como vocês acham que tem que ser. Então é nesse sentido aí que nós temos muito a aprender com Jesus. Nós não somos uma igreja focada em financeiro. A gente pouco fala sobre isso. Na verdade, eu fui aprender a falar há pouco tempo, porque Jesus me repreendeu muito, e eu entendi que muitas vezes nós deixávamos das pessoas serem abençoadas por muitas vezes não falarmos algumas questões espirituais. Mas nós não somos uma igreja focada no financeiro. Para você fazer parte da nossa comunidade, você não é obrigado a ajudar com tanto. Você não deixa de ser assistido por causa de alguma questão financeira. Até eu acredito que a gente é uma igreja que fala pouco sobre isso. Nós falamos pouco, porque não é o nosso foco. Mas só que é uma questão que é verdade, e todo mundo se preocupa sobre isso no início do ano. Esse ano eu quero conquistar algo a mais. Esse ano eu quero que Jesus me ajude nesse sonho. Então, com Salomão, a gente aprende grandes lições. Salomão entendia dessas coisas, e por isso ele era tão abençoado. Por isso, eu contei aqui no domingo passado a história, né?
quando deram a oferta, e Jesus disse para nós mandar a oferta para a missionária cubana, e eu estava resistindo, porque eu queria dar entrada nos ar-condicionados da igreja. E daí, quando no caso, Jesus falou comigo, né, e, é para missionária, e a gente mandou a oferta para a missionária. No outro dia, alguém ligou e disse: pastor, compramos 2 aparelhos de 30 mil BTU e nós queremos ofertar para a igreja. Então, Jesus já tem tudo preparado. O que você bate cabeça, Jesus já tem tudo preparado. Mas a gente tem que aprender esses princípios espirituais e colocar eles em prática. O Júnior, uma hora, vai contar como é que é, Júnior, o testemunho que o Júnior, ele separou os links dos equipamentos, né, e orou por eles, né? E orou pelos links dos equipamentos. E disse: Jesus, nós precisamos disso, disso e disso para a igreja. E naquela semana entrou uma oferta na igreja, né? Então, Jesus já tem tudo preparado. Aí, quando eu mandei mensagem para ele, eu disse assim: e aí, Júnior, qual é que era a relação dos equipamentos que... E daí, como a gente é acostumado a fazer muita doideira, às vezes, quando Jesus manda a oferta, a gente compra lá à vista, né? Quando Jesus não manda, a gente pede para o anjo parcelar no cartão de crédito e vai pela fé que a fatura vai cobrir, mas a gente não deixa de exercer a fé, porque é importante exercer a fé. Não é só quando tu tem o dinheiro no bolso, é fácil exercer a fé, né? Agora, quando você não tem. E então, daí a gente mandou a relação, Júnior, mas e daí? Vai ser pela fé, vai ser parcelado, né? Ele nem sabia que tinha entrado o recurso. São experiências que a gente vive. Então, precisamos entender e aprender esses princípios contidos na Bíblia Sagrada. E, nesse sentido, até a gente estava pensando, assim como a gente vai elaborar um curso para os casais, a gente elaborar também um curso sobre finança, princípios bíblicos para a nossa vida financeira. Eu não posso vir falar aqui sobre ter grandes patrimônios, como é que é, financeiro, né? Físico, mas eu consigo falar sobre os princípios espirituais. Sobre os princípios espirituais, a gente que está na palavra de Deus, a gente já passou várias experiências, mas com certeza a gente vai trazer pessoas aqui, empreendedores, empresários, pessoas que vão falar sobre administração, sobre iniciar um negócio, e enfim, junto nesse curso aqui. Então, junto com o curso de casais, a gente quer elaborar um curso sobre princípios bíblicos para a nossa vida financeira. Mas o povo, no tempo de Salomão, ele ofertava com generosidade, não ficava pobre e cada vez ficava mais próspero. E isso me fez lembrar, então, que é importante nós aprendermos esses princípios. Mas tem que aprender o princípio primeiro. Eu costumo dizer assim, se você não entende o princípio, nem faça, né? Nem contribua, nem dê, né? Se você não entende o princípio ainda. Primeiro, aprenda o princípio, aprenda a exercer com fé. São poucas as pessoas que eu converso sobre esses assuntos, às vezes, quando a igreja tem os desafios da igreja. E agora a gente tem um monte de desafio. Nós, como igreja, nós vamos estar na associação, na escola, a gente já está no hospital, a gente está aqui, a gente quer estar no restaurante, junto também. São de um lugar, de 2, a gente vai ir para 4 lugares. E não é fácil mover a estrutura, não é fácil, é muito desafio, mas a gente acredita que Jesus vai cuidar de tudo. É tudo uma questão de fé. Então, é nesse sentido, a gente tem que primeiro aprender e conhecer, mas são realidades. Aleluia. E em segundo lugar, eu aprendo com Salomão, que ele registrou, desenvolveu e seguiu um plano para alcançar os seus objetivos. Salomão, ele não apenas tinha um grande sonho, mas ele elaborou um plano, uma maneira para alcançar e realizar esse grande sonho. E eu aprendo com Salomão que, irmãos, se nós queremos ter um 2022 abençoado, feliz, seja qual for a área da sua vida, nós temos que aprender a desenvolver a habilidade de planejar a médio e longo prazo. A gente quer tudo para amanhã, a gente quer tudo para ontem, mas Salomão me ensina a aprender a
planejar a médio e a longo prazo. E olha só o que Jesus falou: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Lucas 14, 28. Eu aprendo olhando para Mateus capítulo 1, versículo 1. Diz bem assim, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Passa-se muito tempo entre Jesus, Davi e Abraão. Deus tinha tudo planejado. Através da genealogia, a gente vê que o plano de Deus foi um plano a longo prazo. Deus faz isso. Deus planeja a longo prazo. Nós também devemos desenvolver essa habilidade. Percebemos como Deus planejou, através da genealogia de Jesus, protegeu passo a passo a linhagem que traria o Salvador do mundo. Deus cuidou de cada passo e de preparar cada pessoa, para vocês terem uma ideia. Você passou muito tempo, Abraão, 1967 a.C., Davi, 1055 a.C., e Deus foi cuidando em cada passo, em cada etapa. Por que nós devemos desenvolver esse hábito? Por que nos faz bem? Porque nos ajuda a não desestabilizar diante das adversidades e dos imprevistos da vida. 2022, com certeza será um ano incrível, mas eu quero te dizer uma coisa: vai ter problema também, vai ter luta também, vai ter dificuldade do mesmo jeito. Sabe aqueles perrengues que você passou em 2021? Vai ter algum em 2022 também, do mesmo jeito. Não se iluda, não crie uma falsa expectativa que vai ser tudo um mar de rosa. Mas se você tem um alvo, se você tem um plano a seguir, Salomão, nada impediu a execução do templo, porque ele tinha tudo planejado. Então, ajuda você a não desestabilizar diante dos imprevistos da vida. Às vezes surge uma luta, surge uma nuvem no céu, a pessoa já desiste. Em janeiro estava cheio de sonho, cheio de expectativa, aí foi só vir em fevereiro, março, deu algum probleminha, alguma coisa saiu e já desiste de tudo, já larga tudo. Então é isso. Trace um alvo, peça a direção de Cristo e caminhe em direção a esse alvo. Te ajuda a manter o foco naquilo que é mais importante. Você não vai gastar com remédio para ansiedade, tá? Se você fazer planejamento. Então, aprenda isso daí. E nem tudo é a longo prazo. Cada coisa tem o seu tempo. Mas é muito bom quando a gente aprende a planejar. Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Cada semeadura tem um tempo. A rúcula você semeia e come em 40 dias. Alface você semeia e come em 60 dias. Tomate você semeia e come em 120 dias. Alguns devem pensar, eu prefiro comprar pronto lá no mercado, mas não é isso aqui. Eu estou falando de semeadura, né? Se tu quer semear e colher. Mamão, 14 meses. Limão, de 2 a 3 anos. Abacate, 5 anos. Laranja, de 4 a 15, até 15 anos, né? Depende do tipo. Jabuticaba, de 10 a 15 anos. Tâmara, leva 80 anos, ou 100 anos, para a gente comer. Então, já são sementes que a gente semeia para os outros. Semeia para o filho, semeia para o neto, semeia para as outras gerações. Cada semeadura tem um tempo. Então, eu sempre faço aquela comparação. Muitas vezes, o que leva mais tempo para ser construído? Uma bicicleta ou uma Ferrari? É a Ferrari. A Ferrari é mais complexa, a Ferrari é um benefício maior, leva mais tempo para ser fabricada do que uma bicicleta. E muitas vezes a gente quer uma Ferrari no tempo de uma bicicleta. E não funciona assim. Cada semeadura tem o seu tempo. Que sonho, que meta, qual alvo você tem para a sua vida daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos? Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no seu ministério, na sua vida espiritual. Jesus faz parte desse planejamento, isso é o mais importante. Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, que Jesus possa
renovar, ressuscitar algum sonho que está adormecido no início desse ano, e consagre ao Senhor, coloque Jesus nos seus planos, e tudo vai dar certo. E para nós terminar, a terceira lição que eu aprendo com Salomão é que ele reconhecia as suas limitações. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 7, Salomão diz assim: agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este grande povo? E o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Então, Salomão sabia que ele não podia todas as coisas. Salomão sabia que ele não conseguia vencer tudo. E Salomão, a gente aprende através da vida de Salomão que ele teve os seus fracassos, ele teve as suas derrotas, ele não foi perfeito, ele foi atraído pelo mal, foi vencido pela imoralidade, ele errou feio muitas vezes, apesar de toda a sabedoria que ele recebeu, muitas questões ele não soube administrar. Salomão obteve grandes lucros e altas perdas. Então não se esqueça, nessa caminhada a gente é ser humano, nós temos nossas limitações, temos os nossos pontos fortes, temos os nossos pontos fracos, mas a gente, quando olha para Salomão, quando a gente olha para Jesus, a gente aprende que nós não devemos esquecer que somos seres humanos. Jesus, quando andou nessa terra, ele deu provas da sua humanidade. João 11:35, Jesus chorou. Mateus 12:14, então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Não era o momento de Jesus brigar, não era o momento, ele evitou um confronto desnecessário. Depois, no terceiro ano do seu ministério, ele enfrentou os fariseus, mas ali não era o momento. Jesus sabia que naquele contexto ali era uma briga que só ia desperdiçar tempo e energia. Jesus se retirou. Jesus evitou uma briga desnecessária. João 7:8, vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia, contudo, depois que seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo, ainda evitando os confrontos desnecessários. Marcos 1:41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Cheio de compaixão, movido por compaixão. Jesus falando em Mateus 26:38, disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E João 11:41, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tristeza, gratidão, Jesus sempre demonstrou a sua humanidade. Chorou quando precisava chorar, foi para o anonimato quando precisava ir para o anonimato, teve compaixão, teve gratidão, teve tristeza e alegria. Quando estava em festa, momento de celebrar, celebrou, se alegrou. Enfim, Jesus ele sempre deu provas da sua humanidade. E com isso eu aprendo que nós também devemos nos lembrar que nós somos seres humanos. A nossa vida, ela é feita de momentos e de fases. 2022 vai vir, vai ter seus ciclos, vai ter suas fases, mas a gente deve continuar caminhando firme para o objetivo que Jesus colocou na nossa caminhada durante esse ano, na nossa vida. Não desistir. Vai ter momentos de tristeza, momentos de choro, momentos de alegria. Nós somos humanos e nós vamos viver, sofrer e aprender com cada um desses momentos, com cada um desses sentimentos. Porque tem a tristeza que é normal. É importante nós vivenciarmos os momentos tristes da vida. Por que é importante? A psicologia diz que é importante a pessoa vivenciar os momentos tristes da vida para ela não desenvolver feridas emocionais.
são os que os psicólogos falam. Então, a pessoa, você é cheio do Espírito Santo, mas você deve chorar por situações que te atingem, porque você não deixou de ser humano. Então, se precisar chorar, nós vamos chorar. Se você tentar parecer mais forte do que você é, aí sim que a fragilidade vai aparecer. Então, não adianta disfarçar. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia vivenciaram medo e insegurança. Gideão teve medo, Davi fugiu de medo, Sara, Elias, Moisés, Esther, mas eles não deixaram o medo e a insegurança neutralizar suas atitudes. Então, nós vamos passar por momentos de incerteza, de apreensão, vamos, mas isso não pode nos neutralizar. Essa é a tristeza normal que todo mundo passa, tá? Se você der um frio na barriga diante de uma decisão, saber que amanhã é um dia importante, não tem importância não é que Deus te abandonou, é que você é ser humano. Dá o frio na barriga, dá a ansiedade, dá a apreensão, mas Jesus está cuidando de nós em cada momento. Agora tem a tristeza que ela não é normal. Então é nesse sentido que a gente fala. Cuide das suas emoções. Jesus, ele não viveu toda a vida dele triste. O primeiro milagre dele foi numa festa de casamento. Então é assim, a pessoa pode vivenciar 5, 10, 15 anos uma situação para não poder mudar mais, que não queira mudar mais. Deixar o passado prejudicar o futuro neutraliza o nosso potencial. Então é nesse sentido que a gente vai passar por emoções, vai às vezes sentir um medo, vai sentir uma insegurança, vai sentir aí uma apreensão, mas a gente não deve esquecer que Jesus está conosco. Se Ele nos deu sua direção, a gente vai agir, vai tomar atitude e não vai deixar o medo nos neutralizar. E exerça a gratidão. Comemore, irmãos. Para cuidar da sua emoção, exerça a gratidão. Comemore desde as pequenas vitórias do dia a dia. Lembre-se que você é humano, então alimente as suas emoções de coisas positivas. E a gratidão é algo que é muito importante. A gratidão é algo assim que é fundamental na vida do cristão. Comemore todas as pequenas vitórias do seu dia a dia. Não se esqueça que entre o nível 0 ao nível 10, existem 9 níveis, 9 degraus. Você pensa assim, eu quero chegar no 10 e está no 5. É aquela história que coisa que nunca chega o 10. Mas celebre 5 vitórias, cada degrau. Entre o 0 e o 10 existem 9 degraus. Comemore cada degrau. Então exerça a gratidão. Exerça a gratidão. E aprenda a ver o lado bom das circunstâncias. Sempre na vida. Porque quando nós temos Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos. E siga esse exemplo aí e vamos encerrar 2022 celebrando a vitória que Jesus tem para a nossa vida. Mas fique no grupo certo, não fique no grupo daqueles que só reclamam, não fique no grupo daquele que só murmura, daquele que só diz coisa negativa, né? Daquele que só sabe ver a coisa ruim, só sabe, aprenda com Salomão. Você vai ter que fazer algo novo, vai ter que botar o medo de lado. Jesus vai fazer você, vai te instigar você a exercer a sua fé. Exercer fé não é ter uma posição passiva, mas é ter uma posição ativa. A fé sempre vai te levar a tomar atitudes para te levar mais perto de Jesus. Salomão nos ensina então muitos princípios por ser o homem mais rico que já existiu. Mas os seus fracassos nos ensinam também a nos lembrar que nós temos uma referência, que é Jesus. Vamos colocar de pé para nós orarmos? Nós aprendemos muito com Salomão. Ele foi um homem incrível, fora do comum. Mas quando a gente vê as cabeçadas que ele deu, a gente então nos lembra como é importante nós não tirarmos os nossos olhos, o nosso alvo, o nosso foco daquilo que é o principal da nossa vida, que é Jesus. Hebreus 12:2, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. A gente leu aqui sobre a rainha de Sabá, né?
Mateus 12:42, Jesus fala assim, ó: a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão, Jesus. Nós falamos da grandiosidade do templo, e Jesus fala em Mateus 12:6, eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. O que é muito maior do que aqueles 500 bilhões de dólares é Jesus. E se nós temos Jesus, você tem tudo o que você precisa para viver um ano abençoado, um ano feliz, um ano em que Jesus vai guiar a sua vida e você vai conseguir ser canal de luz, de bênção para várias pessoas nessa geração. Quer um 2022 incrível? Nós aprendemos aqui com Salomão que nós devemos fazer de Jesus o seu ponto de partida. Que Jesus seja o seu ponto de partida. Está com um problema no serviço? Está com um negócio na família? Está com um problema de relacionamento? Está com uma dor na alma? Está com um problema de saúde? O que eu faço primeiro? Jesus é teu primeiro ponto de partida. O que Jesus quer de mim? Qual é a direção de Jesus para mim hoje? O que Jesus quer que eu faça nessa situação? Como que Jesus quer que eu trate essa pessoa? O que Jesus quer que eu fale nesse momento? Qual que deve ser a minha atitude? Faça de Jesus o seu ponto de partida e você terá um 2022 incrível e abençoado. Que possamos ter um 2022 abençoado em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Que Jesus possa te levar a executar grandes realizações em diversas áreas da sua vida, assim como Ele usou Salomão, que Ele use a sua vida para ser sal e ser luz nessa geração. Precisamos, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos e colocamos diante de Jesus agora tudo aquilo que está no nosso coração. E tudo aquilo, se tem algo que nos inquieta, se tem algo que às vezes pode até estar tirando a nossa paz, é momento de nós colocarmos diante de Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, nesse momento, ó Senhor, nós oramos e colocamos diante da Tua presença a vida de todos que aqui estão. Obrigado, ó Senhor, por esse momento tão especial que o Senhor nos preparou. Obrigado, ó Senhor, porque podemos aprender através da vida de Salomão quão grandes coisas ele fez. E assim como ele conseguiu grandes realizações, nós também nos dias de hoje, estando debaixo da Tua direção, nós também podemos ver grandes promessas se cumprirem nas nossas vidas e no nosso meio, Jesus. Obrigado, ó Senhor amado, e nós te agradecemos também porque podemos aprender que através da vida de Salomão, que nós nunca devemos nos esquecer que o mais importante na nossa vida é o Senhor. Nós precisamos de Ti a cada momento. É o Senhor quem nos ajuda, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos sustenta. Por isso, nesse momento, nós oramos por todos que aqui estão, Senhor Jesus. Ó Senhor, aqueles que estão colocando a sua vida na Tua presença, aqueles que estão colocando a sua família, a sua casa, alguma questão do seu casamento, ó Senhor, os filhos, os pais, os familiares, alguém que está colocando alguma questão de saúde, Senhor, seja física, seja emocional, na alma, nas emoções, ó Senhor amado, nós colocamos a vida de todos na Tua presença, aqueles que oram por alguma questão profissional, seja no seu trabalho, aqueles que são funcionários, aqueles que geram empregos também, ó Senhor Jesus, cada um, ó Senhor, aquele que está colocando, ó Senhor, os seus sonhos, também, ó Senhor amado, os seus planos, seus propósitos, ó Senhor Jesus, na Sua presença nesse momento, que o Senhor ouça a oração de cada um, ó Senhor, estando aqui agora, estando aonde estiverem assistindo essa transmissão,
Oramos pela vida de todos, que o Senhor possa colher cada oração e que todos nós possamos colocar o Senhor como nosso ponto de partida. Traga direção, Senhor, traga ânimo, encorajamento, Senhor Jesus, traga discernimento, traga coragem, ousadia, ó Senhor amado, reveste com unção, com graça, Senhor, e abençoe a vida de todos que aqui estão, o lar de cada um, a família de cada um, ó Senhor, que todos nós possamos verdadeiramente sermos agentes, instrumentos do Senhor na nossa geração, que promovam o teu amor, que promovam a tua palavra, que promovam a tua mensagem, que promovam a tua graça e misericórdia e compaixão no meio das pessoas. Ó Senhor Jesus, capacita a todos, traga direção, traga resposta, Senhor amado, e providência na vida de todos que aqui estão. Esta é a nossa oração, que o Senhor nos leve em segurança para as nossas casas, que o Senhor nos dê uma noite de descanso abençoada, que o Senhor, no transcorrer dessa semana, guarde a cada um de nós, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que o Senhor esteja sempre nos guardando, protegendo, abençoando e repreendendo toda a obra maligna. Assim nós oramos ao Senhor e colocamos tudo na tua presença. Senhor Jesus, nos leva em segurança, nos dá uma noite de descanso abençoada, e como diz o salmista, que o Senhor guarde nossa entrada, guarde a nossa saída, abençoe o nosso deitar e o nosso levantar, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Todos dizemos amém. Que possamos viver a melhor semana das nossas vidas. Aleluia.